Olá, graça, paz e alegria. A porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial, é Mateus do capítulo 10 ao capítulo 12. Jesus não ficou apenas na constatação que algo precisava ser feito. Ele fez. Entendeu que era preciso que mais pessoas estivessem envolvidas no trabalho e chamou 12 para tal tarefa. Quantas vezes nós, no trabalho, na obra do Senhor, nós encontramos um problema, sabemos que algo precisa ser feito, algumas vezes há até certa urgência, mas aí seguimos em reuniões infindáveis que sempre servem para discutir o problema, mas nunca chegam a nenhuma conclusão, e quando o problema era emergencial e tem que ficar demorando para resolver, o que a gente faz? É necessário se fazer alguma coisa, então temos que buscar no Espírito Santo a ação e não apenas preencher o tempo com mais uma reunião para tentar chegar a uma conclusão. Busquemos no Espírito a conclusão correta. Nós confundimos muito o trabalho numa denominação religiosa com o trabalho na obra do Senhor. Até pode ser, e eu prefiro que muito mais aconteça isso, que as duas coisas sejam iguais, que trabalhar na denominação seja a mesma coisa que trabalhar na obra do Senhor. Mas infelizmente não é sempre assim. Às vezes a denominação tem todo um encaminhamento próprio e a situação às vezes até atrapalha aquilo que de fato precisa ser feito na obra do Senhor. Nós precisamos tomar cuidado com isso, porque o mais importante é a obra do Senhor. A denominação precisa ser um instrumento para ajudar a encaminhar as coisas, e não para tornar mais difícil que as coisas aconteçam, buscando a devida orientação do Espírito Santo. Jesus dá instrução aos discípulos da forma como eles devem desenvolver o trabalho. Como Jesus veio para os que eram seus, era necessário que a mensagem fosse anunciada primeiro aos judeus. Quando os seus não o receberam, aí a mensagem se amplia para os demais. Essa chave ela é importantíssima para entender muitas das parábolas e das falas de Jesus durante o texto do Evangelho, dos quatro Evangelhos. Ele falava para judeus. A partir da cruz, do véu rasgado de cima a baixo, Deus rasgando de cima a baixo, se fosse de baixo para cima, alguém poderia dizer que alguém pegou e rasgou, mas ele era grosso, pelo que se fala, não era simples assim, se rasgar, mesmo que pegasse embaixo. Mas rasgou-se de cima a baixo, diz o texto, então veio lá de cima o processo para rasgar o véu. A mensagem, nesse momento, sim, passa do limite do judaísmo e se apresenta para todas as outras pessoas. Até uma certa discussão se o Novo Testamento não começa de fato neste momento, já que Jesus, num primeiro momento, veio para os que eram seus. Eu acho que definir isso seria um preciosismo muito grande, exagerado, seria então um momento diferente, não sei, eu não vejo essa necessidade de chegar a esse ponto e dizer que o Novo Testamento só começa nesse momento. Mas é sim importante entender essa chave hermenêutica, essa chave de leitura dos evangelhos. Jesus veio para os seus, a mensagem era anunciada inicialmente aos judeus, e depois do encaminhamento, de como as coisas foram acontecendo, a mensagem começou a alcançar outras tantas pessoas, porque já se sabia que os seus iam rejeitar, mas ele tinha que anunciar para eles primeiro. Eles tinham que dizer, não gostamos, não queremos. Eles rejeitaram e aí então se amplia para todas as outras pessoas. Depois de escolher os 12 e fazer algumas instruções mais gerais sobre como começar e terminar o anúncio da mensagem do Evangelho, agora o Senhor também dá algumas orientações sobre o que vai acontecer até mesmo com os mensageiros. Era preciso estar preparado, pronto para todas as coisas. Pois mesmo sendo o anúncio de algo muito bom, então, não tem por que as pessoas não gostarem, poderia não ser aceito por muitos mesmo assim. O Senhor mesmo nos dá aquilo que nós devemos falar. E por ele ter sido perseguido, nós devemos também entender que nós não devemos simplesmente esperar melhor sorte, não. Independente da perseguição, como diz o texto, precisarmos até mudar de cidade, nós devemos seguir pregando a mensagem como ela realmente é.
Nada de ficar tentando acomodar aos novos tempos, pois Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Fazer ajustes com exemplos novos, mas que mantenham a mensagem original, sem problemas. Mas nada de mudar a mensagem apenas para ser aceito, hein? Quando formos perseguidos, eles podem até tentar nos matar. Mas o Senhor vai cumprir o propósito dele em cada uma das situações que acontecerem. Pode parecer que o milagre da salvação, como foi com os 3 que saíram da fornalha de fogo ardente, ou com Daniel que saiu da cova dos leões, parece que esse milagre causa mais impacto, não é verdade? Mas só será assim se esse for o propósito do Senhor, se houver o propósito do Senhor nessa direção. Se não for, mesmo que a demonstração daqueles que têm poder até mesmo para matar o corpo for executada, como aconteceu com os primeiros cristãos, por exemplo, lá no Coliseu Romano, ainda assim o Senhor fará a sua vontade se manifestar. Porque naquele momento tentava-se desestimular as pessoas de seguirem pelo caminho do cristianismo. E ainda assim, quanto mais se matava cristão, mais cristão brotava. Até se dizia, há um texto que fala a respeito disso, que parecia que o sangue dos cristãos, quando escorria, era adubo para fazer crescer novos cristãos no meio de tudo aquilo. Em vez das pessoas se desanimarem, as pessoas, na verdade, queriam mais era seguir naquele caminho. Era o Espírito Santo agindo, era o Senhor cumprindo o seu propósito. Então, chama a atenção sair da cova dos leões ou da fornalha do fogo ardente, chama a atenção. Mas quando é propósito do Senhor, até mesmo quando aqueles que matam o corpo conseguem executar o que eles intentavam, eles conseguem levar a pessoa à morte, ainda assim, o Senhor vai cumprir o seu propósito. As pessoas gostam de notoriedade. Nesse universo virtual ainda de redes sociais, curtidas, likes, compartilhamentos, como as pessoas lutam por isso. Sempre as pessoas querem reconhecimento e concordância, concordar com o que ela realmente acredita que é o certo e o melhor. E para fazer isso, muitas vezes as pessoas até estudam e até fazem adaptações para alcançar os seus objetivos. Há todo um procedimento para chegar a isso. Muitos líderes religiosos acabam indo por esse caminho também e querem ver os seus bancos, os bancos das suas comunidades cheios. Querem mais uma atividade cultica no mesmo dia por ter uma grande assistência, iniciar novas comunidades para ter mais e mais pessoas ouvindo a palavra. E, claro, isso não é ruim. Nunca vou dizer que isso seria ruim. O problema é quando isso se torna o objetivo, quando o número se torna o objetivo. É muito bom ter mais pessoas ouvindo a mensagem, é mais lugar para se jogar as sementes, mas nós temos que tomar cuidado em transformar o número como a questão principal na questão do evangelismo. Porque aí tudo se faz para alcançar essa meta. Até mesmo se barganha com a mensagem do evangelho, e nós não podemos fazer isso. O número não é o essencial, ainda que não seja ruim. O verdadeiro resultado não é a quantidade, mas a qualidade. Mas isso é batido, mas isso é verdade. É claro que não é ruim ter quantidade, mas nada adianta ter quantidade se não houver qualidade. De nada adianta ter muitas pessoas atendendo ao apelo no final do culto, indo até o altar para orarmos junto com essas pessoas, se não for porque o coração de fato está derramado na presença do Senhor. Se for simplesmente por um mero ato social, porque acostumou-se a isso, não adianta nada. Não adianta nada ir nessas situações se não for realmente com um coração compromissado com o Senhor. Se houver compromisso com o Senhor, quantidade maior ou menor, aí tudo bem, não tem nenhum problema. O importante é esse compromisso com o Senhor. E se tiver mais gente tendo esse compromisso, claro que é melhor. Mas nós não podemos nos perder, não podemos perder de vista a ideia de que esse compromisso é mais importante que ter um grande número de pessoas. Isso é consequência. Ter um número de pessoas maior é consequência. A mensagem do Evangelho, na verdade, ela é, em essência, loucura para o mundo.
Ninguém vai aceitar em sã consciência a loucura. Mas quando o Espírito Santo age, as pessoas aceitam e entendem aquilo que realmente a mensagem do Evangelho diz. Que se perde para ganhar, que é indo para a cruz e morrendo que se vence e ressuscita. É uma loucura. Não há necessidade de cumprir um monte de regras para alcançar realmente a salvação, porque Jesus fez tudo e nos alcança por graça, por fé. É uma grande loucura. Se não for o Espírito Santo tocando nosso coração, nós não entendemos adequadamente isso. Nosso compromisso é com a qualidade dessa mensagem, é com a verdade realmente do que ela apresenta, é com jogar sementes. Se mais pessoas aceitarem, que bom, desde que a mensagem seja genuína. E se menos pessoas aceitarem, também que bom, desde que a mensagem seja genuína. Não será que bom no sentido, isso é melhor, é melhor ter menos do que mais. É melhor ter a mensagem genuína, quer com mais, quer com menos. Como a narrativa sobre João enviar os discípulos para conversar com Jesus, ela se repete em outro evangelho, nós vamos permitindo o Senhor falar sobre ela em outro momento. Os sinais podem e devem acontecer. Acontece que muitos pensam que eles resolvem a questão para aumentar o número de convertidos e colocam a realização desses sinais como algo realmente muito importante. Outros até cobram por sinais para mostrar que realmente tem compromisso, para que eles possam também acreditar, se acontecer isso eu acredito. Diziam isso para Jesus também. Mas os sinais não são o fim para a mensagem, eles acompanham. É melhor ter a mensagem pregada, de fato, a mensagem como ela realmente é. Mesmo com tantos sinais nos dias de Jesus, havia cidades que não se convertiam, mas queriam sinais, gostavam dos milagres, e muitos milagres aconteceram, muitos sinais se tornaram realidade. E mesmo assim faltava conversão. E o Senhor fala até mesmo do juízo, citando cidades que eram reconhecidas por problema naqueles dias. Ele diz que se tais milagres acontecessem naquelas cidades que todos entendiam que eram bem complicadas, as pessoas daquela cidade tinham se convertido. Uau! Não adianta nada ter um monte de sinais, um monte de milagres sem conversão realmente. E é sim possível ter muitos milagres e faltar ainda a conversão. Logo, a ideia de que os milagres favorecem a conversão não é verdadeira necessariamente. Pode acontecer, mas não é verdadeira necessariamente. As pessoas podem até gostar e querer mais sinais e milagres, prodígios, e ainda assim seguirem longe do Senhor. Por isso, nos preocupemos com a mensagem, com um coração contrito e quebrantado na presença do Senhor, com pessoas realmente depositando o coração no altar do Senhor, com compromisso com Ele, com o anúncio da boa nova. Os sinais, eles acompanham essa caminhada. O cristianismo, ele é diferente. Não deve oprimir com regras ou com cobranças. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós falamos dos erros, nós devemos dar a mão. Nós devemos dar a mão àquele que cometeu o erro e ajudar essa pessoa. Se chegar ao ponto de não aceitarem, aí nós orientamos aos demais para tomarem cuidado com aqueles que dizem seguir a mensagem e não seguem. Estão dando um testemunho errado a respeito do cristianismo, como Paulo fez, e nós vamos ver vamos ler quando chegarmos nas cartas de Paulo, permitindo o Senhor. Mas nós não temos cobranças ou regras. Deixamos o Espírito Santo operar. É por graça. Ou nós não convidamos as pessoas para o alívio. Convidamos para um jugo pesado. Na verdade, o jugo é leve. Jesus sempre deixa claro que ele não anula a lei, mas que ele ia além da interpretação meramente literal. A sua preocupação com a aparência da lei era diferente. As pessoas nos seus dias estavam muito preocupadas com o que se mostrava por obedecer à lei. E Jesus dizia que
isso era um pouco diferente do ponto de vista do viver realmente a vontade do Senhor com base na lei. Nós já falamos a respeito disso desde o começo, desde quando Moisés fala a respeito da lei. Não era simplesmente obedecer uma série de regrinhas, era ter um coração com compromisso com o Senhor e que então executava as regrinhas, mas com compromisso com o Senhor e não apenas por mera repetição, simplesmente para mostrar que faz, mas porque tem compromisso com o que faz. Seria certo então curar no sábado? Era dia de descanso, a lei dizia isso. Era dia de cultuar ao Senhor, não de fazer tarefas comuns. Fazer algo no sábado, então, era tido como completamente errado. Era para se fazer poucas atividades, sempre tentando fazer menos até. Então, essa preocupação com curar no sábado se baseava em estar ou não obedecendo à lei e fazer o mínimo necessário para o dia de sábado. Há textos judaicos que nos revelam que essa discussão não aconteceu apenas com Jesus. Havia sim um entendimento de muitos que chegavam à conclusão de que, se fosse para salvar uma vida, era possível fazer alguma coisa no sábado. Então, havia esse entendimento, havia essa discussão, havia ramos de discussão diferentes, como na questão da ressurreição, como na questão de uma série de coisas que nós vemos até mesmo no texto dos evangelhos em si. Os saduceus acreditavam numa coisa, os fariseus acreditavam em outra, e assim vai. Então, havia sim essa discussão já. Jesus é mais um que discute a respeito disso. E ele discute com autoridade para falar, não, nós temos que cuidar das pessoas. Salvar a vida não é nenhum problema, não é nenhum trabalho de fato. Nós estamos ajudando alguém que tem problema. Até acontece aquela coisa, por que vocês vêm no sábado para ser curado? Nós lemos isso no Evangelho, não é? Por que vem no sábado? Vem outro dia para ser curado. E Jesus olha e fala, mas não é o sábado, não é o dia, não é nada disso. Nós temos que buscar a vontade do Senhor. E salvando a vida, por que não? Nós estamos dando uma direção dentro da vontade do Senhor. Não estamos nos afastando dela por fazer isso. Então não havia nenhum erro nesse sentido a partir da interpretação da guarda ou não do sábado. Jesus está falando com os seus. Eles deveriam sim guardar. E por isso toda essa discussão do que pode ou não fazer no sábado. Para salvar a vida, entendia Jesus, não havia nenhum problema. Para curar uma pessoa que estava oprimida, que estava com problema, que estava com dificuldade, não teria nenhum problema. Seria aproximar essa pessoa de Deus. Seria uma forma também de fazer o sábado ser uma realidade. E é o momento de estar mais próximo das coisas de Deus. Jesus aponta para um coração com compromisso diante do Senhor e não apenas para uma mente que conhece as regras e pratica apenas porque sabe que é certo fazer aquelas coisas. A prática deve revelar uma pessoa com compromisso realmente, e não apenas alguém que repete a ação porque é certo. O cristianismo é prática de vida, é viver a vontade do Senhor, é ser guiado pelo Espírito Santo, praticando nas coisas do dia a dia que nós vivemos o que nos é revelado. Não fazemos apenas porque é certo, mas porque temos compromisso com o Senhor. Que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.